Boa noite. Boa noite, doutor. Bom, Kátia, esse ato é seu interrogatório, né? A senhora não é obrigada a responder nenhuma pergunta, encare como um ato de defesa, né? Mas uma chance de agora, né, perante o fim da instrução do processo, da sua versão, daquilo que entenda que deva comentar ou falar a respeito do caso. Então, como de praxe, eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta nesse instante e gostaria de escutar o que a senhora tem a nos dizer sobre o acontecido. Fique à vontade. Faça uma retrospectiva, quiser começar até no momento anterior, se já houve problemas anteriores, né? Fica à vontade. Tá ok, doutor. Acredito que esse disparo que eu já mencionei que eu havia dado, esse único disparo, né, foi por conta de toda uma situação de estresse que eu vinha passando. Não sei se eu já estou pegando, já estou indo direto ao ponto, doutor. A defesa é assim, é só autodefesa. Eu acho que a senhora tem que falar aquilo que acha que é importante. Né? Sim, sim. Sempre costumei assumir as coisas que eu faço, né? Então, com relação a esse único disparo, naquela noite, naquela madrugada fatídica, foi por conta de estar dominada por uma situação de estresse que eu mesma desconhecia, né? Por anos de dedicação, realmente, quase 8 anos de dedicação, não é muito mais o suficiente dentro da polícia. Atividade na qual eu me realizo, eu continuo me realizando por completo. E acredito que foi num momento realmente de ímpeto, né, num momento intempestivo, mas sem qualquer intenção de machucar, de agredir alguém. Certo. O que houve naquela noite, assim, que podemos dizer assim, que lhe tirou, posso falar, tirou do sério? O que houve para a senhora ter uma atitude dessa? Eu acredito, doutor, que isso já vinha de um longo processo, né? Mas 2016 foi um ano particularmente difícil para todos nós. Não gosto de colocar isso em questão, mas realmente em abril... Pode falar, doutor. Não? Não. Em abril houve essa descoberta, né, de um câncer. No meu pai, né? E desde então eu vinha tentando conciliar o trabalho e esses meses de vida que ainda restavam para ele, né? Numa luta constante, quimioterapias e tal. Também a questão de conciliar em casa a convivência com os meus sobrinhos, né? Que o mais novo fica na casa da minha irmã, os 2 mais velhos ficavam lá em casa ao longo da semana por conta da escola deles e por conta da minha irmã não conseguia administrá-los. De ter 3 filhos e não conseguir, na realidade, e não dar conta de meio filho. Então, essa administração desde criança até adolescentes, que agora estão, né? Essas situações no próprio Nucria, que eu gostava muito, mas até acreditava que não me atingiriam tanto, mas até um colega meu, psicólogo, havia citado que a médio, a longo prazo, elas atingiriam essas situações que eu presenciava diariamente. Eu me considero uma pessoa extremamente sensível e humana à causa dos seres humanos, dos animais em geral, de todos, né? Então, essas situações de pedofilia que nós víamos diariamente, essas vítimas que nós trabalhávamos diariamente com elas, né? Éramos mais assistentes sociais, na realidade, do que polícia propriamente dito, né? O próprio Nucria era uma delegacia diferenciada. Não me percebi, né? Quão sensibilizada estava com todas essas situações. E pode parecer também
ínfimo, né? O que eu tenho é o fator a mais que eu tenho a dizer agora, mas minha colega que trabalhava comigo diariamente na rua percebia também que nos momentos de TPM eu realmente ficava mais nervosa, irritada, mais sensibilizada com as situações. Tinha dias que eu ficava mais irritada e tinha dias que eu ficava mais deprimida. E eu acredito que tudo isso tem influenciado nessa atitude intempestiva, impetuosa, que eu tomei naquela madrugada. Isso foi um evento único, assim, ou já houve situações anteriores em que, de repente, por um descontrole ou algo do gênero, houve necessidade de efetuar disparos para cima, para baixo, em decorrência de barulho, confusão com os vizinhos? Eu cheguei a conversar com as pessoas, por muitas vezes, né? Intervir em determinadas situações e tentar dialogar. Disparo, não. Não, nunca tinha chegado a tal ponto. Foi um ato extremo, realmente. Mas conversar, doutor, eu até me sentia no direito, e mais do que isso, no dever, como polícia, de intervir em determinadas situações. Não só em prol da minha pessoa, da minha tranquilidade, ou outras situações que ocorreram, mas também em prol de toda uma sociedade. Eu me sentia nessa obrigação. Certo. Alguma vez o seu convivente, namorado, chegou a fazer uso de arma para controlar, vamos chamar assim, perturbações de vizinhos? Não, arma não, doutor. Arma não. Que nem citou minha mãe aquela vez, houve realmente uma altercação, como ela disse, uma discussão acalorada entre nós vizinhos, né? Principalmente porque já víamos que o meu pai não estava bem, ele já não se alimentava bem. Isso foi anterior ao diagnóstico dele. Mas já víamos que ele fazia um quadro de emagrecimento contínuo, que ele não se alimentava bem, que ele não dormia mais da forma adequada, e achamos interessante intervir nesse sentido, de conversar primeiramente. Não houve realmente um retorno, né, com relação a sair e conversar. Em algum momento, quantos anos a senhora tem de polícia, então? Doutor, eu vou fazer em setembro 8 anos. 8 anos. Em algum momento dentro da sua carreira policial, houve a necessidade de um afastamento, para algum tratamento psicológico, um estresse? Isso aconteceu? Não, doutor. Na realidade, não. Certo. Não houve essa necessidade e até uma colega, que nem eu já havia mencionado, tinha comentado, Kátia, vá à sua ginecologista e veja essa questão da TPM. Aí ela até comentou comigo, porque ela agora, hoje já é aposentada, e ela até falou, Kátia, eu acho que nós até tivemos uma discussão num trabalho que a gente foi fazer dentro da nossa viatura. E ela comentou assim, Kátia, você na TPM e eu na menopausa, realmente não vai rolar. Então, foi esse comentário que ela fez. Aí eu passei a cair em si, que realmente eu andava estressada além da conta. A senhora já sofreu algum processo administrativo disciplinar? Já foi repreendida por atitudes anteriores? Ou, no sentido contrário, já ganhou elogios por alguma ação praticada? Como era, assim, a sua vivência dentro da polícia, no sentido disciplinar da palavra? Era muito gratificante, doutor, no CRIA, porque cinco anos lá dentro e um simples telefonema, assim, das pessoas para me ligando e dizendo, moça, como você me atendeu bem, né? É tão difícil, né, eu ser bem atendida. Então, desde essa questão até um abraço, uma vinda posterior ao Nucria para me dar um presente, tudo isso era reconhecimento, e por parte das minhas chefes também. Às vezes elas meio que me assustavam, né? Me chamavam na sala dela, chamavam meus colegas também, e eu já perguntava, né, doutora, o que houve dessa vez, né? E ela falava, não, Kátia, é só para realmente elogiar.
Na realidade, doutor, modéstia à parte, os relatórios, né, que eu costumava fazer. Porque cada vez que a gente ia para uma investigação, a gente tinha que dar um retorno através de relatórios escritos, né? Então, mas eu acho o seguinte, acho que o dos meus colegas talvez não eram tão bons. Não que o meu fosse excelente, mas acho que o dos meus colegas eram mais meia boca. Senhora, então, se considera ou era considerada uma boa policial? É difícil falar da gente, né? Mas eu acredito que sim. Tá certo. Porque eu sempre fui apaixonada pela polícia. Retornando agora ao dia, né, ou à noite dos fatos, Sim. né? A senhora nos relatou agora que foi um disparo, um único disparo. Né? É uma discussão a respeito do processo também sobre para onde foi esse disparo. Foi para cima, foi para o lado, foi para baixo, né? Correto. Para onde foi esse disparo? Ótima pergunta, doutor. Na realidade, a mira, eu não digo nem a mira, doutor, porque foi um momento tão rápido, foi um momento de tanta angústia, foi tudo tão impetuoso, que intuitivamente foi para o chão. Certo. Mas assim, quando nós falamos chão, né, estou partindo do pressuposto, por favor, me corrija se eu estiver errado, que esse disparo foi feito daquela janela, certo. Da janela da escada, uma janela que abre para fora, exatamente, assim, né? Uma basculante. Pois bem, ele já está num lugar mais alto, então o chão, na verdade, ele pode ser muito amplo, né? Exatamente embaixo da janela nós temos um telhado, né? Acredito que se tivesse exatamente para baixo, nós teríamos uma telha quebrada ou algo do gênero. Se recorda se esse disparo efetuado, ele chegou a passar do primeiro muro, foi em direção à árvore, foi em direção ao estacionamento da farmácia Nicei. Para baixo é muito amplo, né? Se for possível dizer. Claro, né? Claro, doutor. Na realidade, o que eu senti no momento é que foi um disparo em direção às limitações dos fundos do Banco Itaú. Entendi. E eu achei que estava realmente seguro, porque são 2 muros, né? Um da Nicei, que acredito eu que talvez estivesse muito próximo, Muito né? próximo. Então, a intenção realmente foi o tiro nos fundos do Banco Itaú. E o objetivo desse tiro, né, desse ato aí, que a senhora até disse que não é normal, foi algo Sim, rompante. Exatamente. Qual era o objetivo desse disparo dentro daquelas circunstâncias de horário, de festa? Qual era o objetivo daquilo? Na realidade, doutor, o objetivo era dar um tiro, fazer um barulho maior e, com isso, dispersar quem ainda se encontrava no local. O que foi feito, ou se é que foi feito, né, alguma coisa antes disso? Quais foram, assim, vamos estabelecer o caminho trilhado, claro, né, para tentar apaziguar o barulho, vamos chamar assim, da confraternização, até o disparo? Eu estive lá na frente, no local, com o meu namorado, por volta da meia-noite, 00:05, porque às 11:30 da noite, na realidade, por volta das 23:30, minha tia tinha se manifestado e falado que iria lá conversar com as pessoas. Desculpe, a sua? A minha tia. A sua tia. Uhum. Ela é brava. Ela não é até, doutor, mas na realidade, 11:30, ela achou que de repente ela poderia descansar, porque afinal de contas ela tem quase 80 anos, né? Pois não. Então, ela tinha se manifestado e falado, não, eu vou até lá. Daí eu cheguei e falei para ela, não, pode deixar que eu vou, para que você não vá. Porque a minha tia, ela vai realmente na intenção de conversar, mas ela vai. Eu sei que ela vai. E a senhora foi acompanhada de quem? Do meu namorado. Foram a pé, foram de carro, Fomos numa... armados, não armados, foram com vestimenta sim. da polícia? Eu estava com a camiseta da Polícia Civil. Certo. E ele? Ele estava com um moletom preto. Certo. Mas não tinha emblema da Polícia Civil? Não. Era só um moletom preto? Sim. E se deslocaram até a frente a pé ou de carro?
com uma viatura descaracterizada, um Gol branco que eu utilizava para o meu trabalho. Certo. Alguma, assim, justificativa? Porque é perto, né? Na verdade, perto, só dá uma doutor. volta na quadra, Sim, vamos chamar sim, assim, né? Sim. O porquê da utilização desse carro branco era, de repente, para demonstrar que você era uma policial? Qual era o objetivo daquilo? Sim, também, doutor. Também. Também. Nesse momento, como é que foi a conversa? Eu conversei com esse rapaz, Luiz, não me recordo se Luiz Antônio, Luiz Gustavo, e perguntei se eles estavam alugando, né, aquele local para festas, né, porque inclusive já tinham ocorrido outras festas, né. E ele me falou que sim, que a mãe dele não estava no momento no local, mas que tinha alocado o lugar, não haveria outro lugar para fazer, pediram para que fosse feito ali, eles haviam locado a churrasqueira. E eu perguntei se aquele som era dele, de quem era o som, né? Para que ele pudesse, pelo menos, abaixar o som. E a senhora falou exatamente com quem? Com esse rapaz. Com esse rapaz. Foi a única pessoa que eu conversei. Que a senhora teve? Foi uma conversa, vamos dizer assim, pacífica. Totalmente. Tá. Totalmente pacífica. E qual foi a atitude dele lhe respondendo? Ele falou assim, olha moça, nós alugamos o local aqui, eu vou entrar em contato com a minha mãe, esse som foi o pessoal que trouxe, né? Tem o pessoal com o som do carro ligado, eu vou tentar conversar com eles para tentar maneirar o som, né? E falou que ia entrar em contato com a mãe, né? Vou entrar em contato com a minha mãe, ela não se encontra no local, vou pedir para eles, não sei se eles vão acatar, né? E que provavelmente a festa teria fim por volta de 1 da madrugada. Qual foi o próximo passo? Porque me acredito que a festa continuou. O barulho A continuou? festa continuou, sim, O doutor. barulho continuou alto ou não? Eu acredito que as pessoas tenham interpretado até como uma afronta, de repente, né? Nossa, vieram aqui pedir para baixar o som. Então, realmente, eles trocaram o estilo de música, de sertanejo, para um techno, e ficavam brincando com o som, aumentavam, abaixavam o som. E, além disso, tinham pessoas que gritavam, né? Que xingavam a todo momento. Como o quê? Filha da puta, né? Polícia, vai se foder. Desculpe. Nesse tom? Nesse tom. Pois bem. A senhora ouvia esses xingamentos, impropérios de casa. Já tinha voltado para casa. Sim. Aham. O que aconteceu na sequência? Eu fui para o meu quarto, troquei de roupa, né? Fui, coloquei o pijama, fiquei deitada na cama, meu namorado ficou ao lado e ligamos a TV e tentamos escutar o som da TV, para que não ouvíssemos mais o som da festa, né? Acreditamos que seria possível no momento. Sua tia e sua mãe conseguiram dormir? Não, doutor. Na realidade, minha mãe, acho que talvez ela até tenha mencionado aqui, ela é professora de inglês, então ela faz as traduções dela, ela fica até mais tarde acordada. Na realidade, enquanto não acaba a música, não acaba o barulho, ela realmente não dorme. Ela fica quietinha no canto dela. E a minha tia até tinha dito que ela iria dispor do medicamento que ela raramente utiliza, né? Para poder descansar, que ela ia tentar com o medicamento, porque ela estava até tentando parar, né, de utilizar, né. Ela falou, eu vou fazer uso do meu tarja preta para tentar repousar, foi o que ela falou. E na sequência? Aí, na sequência, eu estava no meu quarto, e aí, por volta de 2 horas da manhã, acredito que tenha sido esse o horário. E os meus sobrinhos no quarto deles, eles têm umas bombinhas. Eu pensei, não, eu vou fazer vou tentar fazer um barulho, né? Para que essas pessoas realmente vejam que tem pessoas incomodadas ao redor.
para tentar, claro, né, doutor, de forma infantil até, né, mas dispus de 2 bombinhas para tentar, né, dispersar, digamos assim, as pessoas. Aquelas bombinhas, desculpe, bem fininhas, sim. assim, ou aquelas maiores, né? Sim. Era uma bomba já maior? Como Doutor, que na era? realidade é uma bombinha. Bom, os meus sobrinhos, eles são bem sapecas, né? Mas eram 2 bombinhas assim, redondinhas, assim, tipo umas bolinhas de futebol. Faz tempo que eu não jogo. Sim, tinham certa potência, não, essas bombas? Eu acredito que faz um barulho semelhante a um barulho de revólver, talvez. Não sei. E quantas bombinhas a senhora arremessou? 2. Essas bombinhas foram arremessadas em qual dos terrenos? O terreno da Nicei, o terreno do banco, ou a senhora conseguiu arremessar até... Não, doutor, eu joguei. A janela, na realidade, ela não me possibilita uma desenvoltura muito grande, realmente. Assim, posso estar enganado, mas nós teríamos assim, então, 3 opções para a bomba cair. Ou em cima do telhado, ou no estacionamento da Nicei, ou com certa habilidade no estacionamento no banco, né? Tem aquela árvore ali, né, doutor, também, mas acredito, eu não sei se ela chegou, eu acredito que ela tenha chegado até ali, doutor. Na realidade, eu não me ative onde realmente foi. Eu estava na intenção de fazer um barulho, realmente. Certo. Mas levando em consideração que se tratava de uma festa, que o som estava alto, a senhora acredita que esse barulho de bomba seria o suficiente a chamar a atenção deles? É que assim, doutor, na realidade, como eles abaixavam e aumentavam o som, né, eu acreditei que a partir do momento que de repente eles abaixassem o som, ou no intervalo entre uma música e outra, esse barulho pudesse realmente assustá-los, digamos assim. Entendi. E quantas bombas foram arremessadas? Foram em torno de 2, doutor. 2. Houve sucesso? Eles pararam com o som? Não, pelo contrário, né? A situação piorou, né? Se é que era possível piorar, né, a baderna, na realidade. Perfeito. Após esse segundo estouro de bombinha, quanto tempo transcorreu até que houvesse uma nova ação por parte da senhora, objetivando acabar com a festa, vamos chamar assim, diminuir? Eu acho que foi, doutor, praticamente de imediato, porque eu vi que não houve resultado e naquele momento fui tomada por um estresse maior e foi tudo muito rápido, realmente. Certo. Foi um momento que subi novamente para o meu quarto e peguei a arma e coloquei ela um pouco para fora da janela em direção ao chão e efetuei um disparo. Certo. A senhora tem certeza absoluta que foi a senhora que atirou? Sim, não doutor. foi o seu namorado, outra Fui eu, pessoa, apesar de todos estarem supostamente, sei lá, perturbados. Sim. Né? Após esse disparo, parou o som? Imediatamente? Demorou? Não, doutor, na realidade, tinham pessoas que já estavam xingando, continuaram xingando, a música realmente continuou, né? Pelo tempo que eu me mantinha ali, a música continuou. Na realidade, eu não me mantive ali por muito tempo, doutor, porque a cometida desse momento de estresse que eu me encontrava, e com tudo acontecendo muito rápido, adrenalina, eu realmente dei esse tiro, escutei que realmente, no momento ali, nada tinha ocorrido de suficiente, subi para o meu quarto e falei para o meu namorado, olha, vamos sair, vamos para tua casa. Então, quando a senhora deixa a residência, a senhora não sabe, nem desconfia, não poderia imaginar que pudesse ter atingido alguém. Não poderia imaginar, doutor. Certo. E a senhora daí vai sair de casa e vai dormir aonde?
Eu dormi no meu namorado, doutor. Tá. Que momento a senhora vem a saber, né, que teria atingido uma pessoa com aquele disparo? Foi no dia 23, sexta-feira à tarde, por volta das 15 horas, quando eu recebi a ligação do meu superintendente Paulo, do Nucria. Certo. E ele tinha me perguntado o que teria acontecido naquela noite. E eu perguntei para ele, por que, Paulo? Ocorreu alguma coisa? Aí ele teria me dito, não, tem uma pessoa gravemente ferida. Até como eu sou meio surda, né, doutor? Ele teria dito no telefone, tinha uma pessoa grávida, tinha uma pessoa gravemente ferida, eu entendi que tinha uma pessoa grávida, ferida, enfim. Mas ele tinha dito que tinha uma pessoa gravemente ferida, internada, né, e que essa pessoa teria sido atingida por um disparo de arma de fogo naquele local onde estava sendo realizada a festa. E aí o chão se abriu. Daí a senhora imaginou que aquele seu disparo... Como é que chegaram até a senhora? Como é que eles sabiam que tinha uma ligação com o Nucria? A senhora se identificou como policial do Nucria naquele momento? Não, doutor, eu só fui lá. Não, eles não me conheciam, eu não conhecia esse rapaz também. Mas acredito que pelo fato de eu ter ido lá conversar, né, com esse rapaz. Tá. Acho que por essa questão de eu ter me apresentado lá para ele como Kátia, policial civil. Muito obrigado. Imagina, doutor. As palavras do Ministério Público. Obrigado. Kátia, a respeito aí dos fatos, o doutor praticamente já esgotou todas as minhas perguntas, mas só algumas pontuais. Pois não. Essas bombinhas, eram bombinhas ou eram traque? Sabe a diferença? Doutor, eram bombinhas redondinhas, estilo... Era uma bolinha de futebol, doutor. Certo. Não, que a maioria das crianças usa um traque, que é praticamente um palito de fósforo um pouco maior. E uma bombinha já é amarrada nas duas pontas, também com uma espécie de um palito de fósforo para acender. A senhora se recorda? Doutor, era uma redondinha com um paviozinho. Tudo bem. A senhora, quando acendeu com fósforo, isqueiro, diretamente na caixa de fósforo? Como foi? Foi com fósforo. Na caixa ou com o fósforo? Ah, doutor, Não, a minha pergunta é, se a senhora acendeu o fósforo e aí o pavio, ou acendeu o pavio diretamente na caixa? É só isso que eu quero saber. Como é que a senhora fez para acender? Eu, na realidade, segurei a caixinha aqui, segurei a bombinha, risquei o fósforo e acendi. Certo. Na realidade, eu não tenho muita habilidade com bombinhas. É isso que eu quero saber. A senhora fez isso na escada. Sim. Sem essa habilidade. Um pavio curto, assim, para acender, né? Nervosa, já que a senhora estava nervosa. Sim. Aonde que essa bombinha caiu? Puxa vida. Eu acredito que tenha caído entre a Nicê e o Itaú, Mas provavelmente, doutor. A senhora não viu ela caindo? Não. A senhora escutou? Na realidade, eu queria produzir um barulho. Sim, mas o barulho a senhora escutou? Escutei. Certo. E a senhora disse que foi 2 ou 3 bombinhas? Exato. Certo. E todas caíram no mesmo local? Puxa vida, doutora. A senhora não sabe responder. Não vou saber lhe precisar. Mas, veja, posso afirmar que a senhora não tinha condições de jogar a bombinha lá onde estava a festa. Correto. Ela cairia ali nas proximidades. Perfeito? Perfeito. Quando a senhora... o barulho não parou. A senhora, daí então, em razão disso, resolve fazer um barulho maior com a sua arma de fogo. É mais ou menos nesse sentido. Correto. Por qual motivo, então, o disparo não foi efetuado no mesmo local onde caiu as bombinhas? Na realidade, eu não sei precisar onde caíram as bombinhas, certo. né? Mas as bombinhas, elas são bem mais leves. Eu posso dizer que são matérias diferentes. Vou fazer a né? pergunta. Eu não Quando sou a senhora física. jogou a bombinha, a senhora
estava com as duas mãos para dentro de casa ou para fora de casa? É Pra outra jogar. pergunta, doutor, que A senhora não se recorda? no momento ali eu A não senhora me recordo. colocou as mãos para doutor. fora daquela janela basculante para acender e jogar, ou a senhora fez isso de dentro e daí jogou? A senhora está entendendo? Ó, Não, eu estou vamos entendendo, imaginar doutor, aqui só que eu realmente não... Não se recorda. Vai ficar difícil eu me recordar. Sem problema, não tem problema. Bom, mas quando a senhora pega a sua arma, a senhora coloca o braço para fora e efetua um disparo. Isso a Correto. senhora não nega. Perfeito. Uhum. Há uma imagem, a senhora disse que estava de camiseta e o seu namorado de moletom. Excelência, seria possível colocar um laudo de imagem que está juntado a evento 96.3 em diante. E eu vou me utilizar das fotografias iniciais, câmera, imagem número 2. Localizou 96.3. Imagem número 2. Vai ser apresentada para a senhora uma imagem para ver se a senhora se recorda deste momento que hoje não foi falado. Ok. Achou? Ponto 3. Vou usar várias imagens, mas inicialmente a imagem número 2. Isso, a imagem número 2. Isso. A senhora está acompanhando aí? Sim. Essa está ótima, do carro embaixo. Isso. Esse carro é um carro da senhora ou uma viatura descaracterizada? Uma viatura descaracterizada. A senhora reconhece esse local, onde que ele é? Reconheço. Da onde que é essa imagem? É do estacionamento da empresa lateral à minha residência. Lateral à sua residência. Ou seja, a garagem da sua residência é antes dessa portão aqui. Pela posição do carro. Essa garagem, daí tem a empresa, essa empresa é Ideia Ambiental, e depois tem a minha garagem. Pois é, hoje nós estivemos lá, inclusive eu fiz questão de fazer o mesmo movimento que este carro que aparece aí está fazendo. Certo. Eu vim pela rua, eu esqueci o nome da rua ali que a gente vira, na Matheus Leme, e Sim, entrei Albano na rua Reis. do canal ali, né? Correto. Uhum. Ou seja, a sua casa, como quem faz caminho, é antes da empresa. É antes da empresa. Certo. Da onde a senhora estava vindo nesse horário aqui? Depois da festa. Depois da festa. Ou seja, Depois da festa, não, desculpe. Sim. Depois de ter estado conversando com o rapaz. Então, eu posso presumir que a senhora tirou o carro, saiu, fez esse movimento, deu a volta na quadra e foi lá conversar com o menino Gustavo. Lá. Não, isso foi após, doutor. Não, a senhora foi lá, conversou isso, com o Gustavo. Exatamente. E retornou pela Matheus Leme. Exatamente. Uhum. Por qual motivo não entraram na garagem? Na realidade, doutor, como policial, eu acabo sempre fazendo uma... Como ali tem muita árvore, seja, é muito a senhora, escuro... como policial, sempre toma todas as cautelas possíveis. Sim, na medida do possível, sim. É bom saber isso. Com certeza. Continuemos. Qual foi a sua cautela aí? Foi de dar a volta na quadra para em seguida abrir o meu portão para poder entrar. Certo. Bom, na continuidade das imagens, é possível colocar na sequência a imagem 96.5. O carro ficou estacionado aonde depois de ter feito essa volta na quadra, senhora Cátia? Na realidade, o carro permanecia ali. Permaneceu ali. Sim. Tá. Agora nessas imagens aqui, câmera que a senhora está vendo aí, 96
senhora está vendo duas pessoas ali? Sim. Quem é a senhora ali? Tem o meu namorado e tem eu ali do lado. Certo. A senhora é a de camiseta ou a senhora é a de moletom? Ah, eu estou de moletom. Então a minha pergunta é, se quando a senhora teria ido até o local dos acontecimentos para pedir para baixar o som, a senhora acabou de nos dizer que teria ido de camiseta. Sim. E seu namorado de moletom. Em que momento houve essa troca? Pois eu acredito que quando saímos do local, doutor, porque Por qual eu motivo? estava com frio. A pergunta é por qual Eu motivo? estava com frio. Por causa- E aqui, o que essa cena, por que essa cena? O que foi esses arremessos aqui que está na sequência? Eu não sei se a senhora tem conhecimento dessas imagens que aparecem duas pessoas e a senhora se reconhece atirando coisas na empresa. Na realidade, eu não atirei coisas na empresa. Sim, mas o seu namorado atirando coisas. O que é isso? Não, na realidade foi ele que comentou comigo. Eu pouco enxergo à noite. Certo. Mas ele tinha comentado que tinha visto um vulto e que tinha corrido para trás do container, algo nesse sentido. Certo. Então, essa foi a diligência empregada aí. E foi jogado alguma coisa? Ele falou que iria arremessar essa pedra para ver se alguém se manifestava no local. Certo. E não aconteceu nada? Não aconteceu nada ali, excelência. Perfeito. Até porque já tinham entrado outras vezes na empresa. Sim, essa história a gente já verificou. Nessa mesma empresa, consta que um ano antes teve uma discussão, a senhora se recorda? Sim. Inclusive o Rodrigo veio aqui, seu namorado veio aqui. Quero saber da senhora, o que foi essa discussão que teve um ano antes? Foi, pelo que eu pude perceber aqui pelos comentários, em dezembro de 2015 para 2016. Né? Na realidade, excelência, em setembro de 2015 já, o meu pai permanecia trabalhando, e apesar de aposentado, tudo, né? Permanecia trabalhando e já vinha apresentando problemas sérios de saúde. Até então não tínhamos esse diagnóstico. Certo. Eles faziam com frequência festas na churrasqueira. Trabalhavam ao longo do dia, ou fingiam que trabalhavam, e à noite faziam festas noturnas, com direito à música, regado a uísque, enfim. E aí foi também por volta da meia-noite que aparecemos na janela, não me recordo se eu ou o Valdecir, e pedimos que, gentilmente, se eles poderiam realmente, pelo menos, abaixar o som, né? Porque, afinal de contas, meu pai já não comia direito, já não dormia direito. E eles se sentiram, talvez, desrespeitados, algo assim. Chegaram a falar, não, dane-se vocês, nós estamos nos divertindo. E descemos, eles para um lado do muro, nós para o outro lado do muro, discutimos acaloradamente, né, implorando que eles tivessem o mínimo de respeito e consideração. Inclusive porque por conta do meu pai também, né, que estava muito adoentado já na época. Certo. Então a senhora confirma que efetivamente houve uma discussão acalorada. A senhora ouviu aqui, não sei se a senhora se fazia presente ou não, mas já deve estar sabendo, Sim. que foi comentado que o seu namorado naquela ocasião se fazia portar uma arma de fogo. A senhora confirma, não confirma? Não confirmo. Não confirma isso. Não, de forma alguma. E ele se fazia passar por polícia também? Não. Não. Bom, isso foi trazido ao processo, foi confirmado em Sim. audiência. E hoje nós já mostramos aqui, tem até uma consulta a um amigo advogado confirmando essa versão que ele estaria com uma arma de fogo, no caso, o seu companheiro. A senhora não descarta isso? Sim. Diz que isso é um... Por qual razão esta pessoa, já em 2015, falaria uma mentira, já que a senhora está dizendo que isso é uma mentira, a respeito do seu companheiro? Bom, se são essas pessoas que estão nessa empresa, né,
eu também me questiono qual seria o interesse deles em nos prejudicar. Porque, afinal de contas, por tantas vezes, né, nós estivemos presentes ali quando as pessoas estavam tentando invadir a empresa, estavam tentando cortar fio de alarme. Então, nós realmente éramos muito solidários com os vizinhos. Isso ficou muito claro aqui. Sim. Mas eles querem prejudicar vocês? Não sei, é o que eu me questiono. Né? Se foi realmente essas pessoas que falaram isso, eu me questiono. O porquê de tentar nos prejudicar. Uma outra questão também que lhe pergunto, há no processo algumas trocas de mensagem entre a senhora ou uma colega sua de serviço e depois um japonês teria ido lá Sim. no local. Foi a seu pedido? Foi as suas informações? Por que eles foram lá? Não, porque de eles forma não estavam alguma. na investigação do homicídio. Sim, com Por certeza. qual razão eles teriam ido até o local lá dos fatos? Doutor, na realidade, dentro da polícia tem essa praxe. Quando acontece algo com algum colega, os colegas da própria delegacia, ou a pedido do superintendente, ou a pedido da própria delegada, ou por manifestação própria deles, né? Eles reúnem duas pessoas, né? E vão até o local tentar saber maiores detalhes, né? No sentido de realmente se inteirar melhor do que ocorreu. Certo. Isso é praxe na polícia, realmente. Isso pode acontecer, às vezes, para prejudicar ou até mesmo para auxiliar. Eu acredito que sempre na intenção de auxiliar o colega, de descobrir o que aconteceu e, de repente, também de dar né, ser solidário com o colega também. Como é que a notícia, a senhora se deu conta de que os fatos envolviam a senhora diretamente? Pelo fato de ter efetuado um disparo, né? E no dia seguinte não, no mesmo dia, só que no período da tarde, saber que essa pessoa teria sido atingida por um projétil, né? Certo. E aí a senhora de pronto já procurou autoridade para se apresentar? Como foi? Sim, na realidade, Excelência, por volta das 15 horas, como eu havia dito, o meu superintendente Paulo tinha me ligado, né? E dito mais ou menos o que teria ocorrido. E teria me orientado também, né? Falado, olha, Kátia, se você conhece algum advogado, procure, né? E daí, como eu estava na casa até do meu namorado, o meu namorado falou, olha, eu conheço um advogado que é vizinho meu. E aí fomos até lá, ele estava com viagem marcada para o exterior, e em seguida, acho que por volta das 17 horas, entrei em contato, ele indicou o Dr. Peter. Perfeito. Aí eu entrei em contato, né? E combinaram, E então, daí, a sua apresentação. Exatamente. Sem problema. Eu gostaria de saber, a senhora mencionou ao magistrado que logo após ter efetuado o disparo, né, e o barulho não parou, a senhora já solicitou ao seu namorado que fosse para saírem dali. Sim. Quanto tempo depois vocês saíram da casa? Excelência, eu acho que por volta de, acho que 5, 10 minutos, eu me troquei e falei, não, essa baderna não vai cessar. Certo. Vamos fugir daqui, no sentido de fugir da baderna. Isso mesmo. A minha pergunta me parece que num primeiro momento, quem estaria incomodado com o barulho não era a senhora imediatamente, e sim a sua tia. Na realidade, eu não teria como não se incomodar com o barulho. Sim. Desculpe, Excelência. Mas veja, parece que foi ela, que num primeiro momento queria ir lá. Aí a senhora também se sentiu incomodada, tomando as dores da tia e também da sua mãe, em razão de todo o problema familiar, resolveu ir até lá. Essa sua fuga do barulho, sim, não deixaria a sua mãe e a sua tia ainda com o barulho? Se é que ainda se deixaria, mas na realidade a minha tia ia tomar a tarja preta dela, né? E a minha mãe iria continuar, talvez, o trabalho dela e ia continuar sendo incomodada. O barulho continuasse e incomodasse a sua mãe ou a sua tia, de certa forma.
Não, na realidade eu me sentia bastante incomodada com isso. Mas eu acredito que elas estariam se sentindo melhor se eu realmente não estivesse mais sendo incomodada. Porque, afinal de contas, eu cheguei em torno de 7h30, 8 horas da noite, eu havia trabalhado o dia todo, né, com situações bem árduas, e eu cheguei e a festa já estava bombando. Essas situações bem árduas que a senhora se refere seria a situação das vítimas do Nucria, que era a sua... Correto. Claro, a vítima sofre, as mães, o pai da vítima sofre. Sim. E o que os réus falam? Né? Os réus, Os indiciados. o que eles falam... Desses abusos de crianças. Aí, o que eles... Na realidade, doutor, eles não assumem absolutamente nada, né? É um perfil assim... Satisfeito. Para assistência. Boa tarde, Kátia. Oi, boa tarde. O Ministério Público e o juiz quase cessaram as perguntas, só tem alguns questionamentos a fazer para a senhora. Fique à vontade. Naquele restaurante onde estava vendo aquela festa, Sim. tinha muita festa ou foi estava tendo um fato isolado naquele Doutor, restaurante? eu gostaria que você estivesse lá junto comigo, Mas não sinceramente. estava. Eu quero perguntar o seguinte, com que frequência? O restaurante, eu acredito que em torno de... eles estavam alugando há pouco tempo ali aquela churrasqueira para a festa. Tá. Então não tinha muita festa naquele restaurante, não tinha muita festa. Eu não estou nem perguntando da rua, Matheus Leme, ali atrás, que pode ser, eu conheço, Sim. é bem barulhento. Sim. Naquele restaurante, eram raras, às vezes tinham começado aí. Eu acho que era a terceira, quarta festa que eles faziam. Aquilo ali, futuramente, iria se tornar um point. Estava caminhando para isso. Se tornou um point? Não se tornou. Você continua morando no mesmo local? Continuo morando no mesmo local. Aquela rua que você morava era bastante movimentada, né? Muito barulho. Bastante. O nosso bairro já foi bom, infelizmente, com o advento de comércio, 24 horas, baladinha, enfim, né? Sim. As pessoas se acham no direito de extravasar, né? Porque estão se divertindo. Extrapolar o limite. Exato. Onde que você estava antes de chegar em casa naquele dia? Ou você estava o dia inteiro em casa? Não, eu estava trabalhando. Estava trabalhando? Estava trabalhando. Chegou que horas em casa? Né? Eu cheguei por volta das 19h30, 20 horas. A festa estava rolando? Já estava rolando. Sabe desde quando ou não chegou a perguntar? Esse rapaz, salvo engano, eu tinha perguntado para ele quando que teria começado e ele tinha me dito às 18, 18h30. Tá. Sua tia estava bastante irritada com o barulho. Você estava irritada com o barulho. O Valdeci também estava bastante irritado com o barulho? Ele estava, um pouco menos, mas estava também. Eu acho que ele se contém um pouco mais. Não sei se por ser homem, Tá. não demonstra tanto... Desculpa a pergunta. Pode ser indelicada, Fique mas à vontade, já foi doutor. ventilado o assunto algumas vezes aqui pelo seu namorado para você. Você Sim, estava na TPM no dia? totalmente. Estava, né? Uhum. O Valdeci falou com aquele menino naquele dia ou só você chegou a falar com ele, com aquele Luiz? Eu conversei com ele, eu cheguei, na realidade fui eu que conversei com ele, eu cheguei no local, ele veio nos atender e a todo momento quem trocou uma ideia com ele fui eu. O Valdeci não Até chegou a porque o Valdecir ele não fala, né? Então realmente eu falo por ele. Aquelas bombinhas. A Valdeci viu você atirando bombinha? Lembra? Puxa, eu acho que ele deve ter visto da porta do quarto, sim. Ele estava no quarto com você. Estava. Tá. Quando você pegou a pistola, ele estava no quarto. Ele estava no quarto, salvo engano, ele tinha ido para o banheiro. Tá. Mas sacou a pistola, ele tava. Quando pegou a pistola, ele estava no Eu quarto. peguei isso, exatamente. Tá. Ele falou alguma coisa para você? Ou você falou alguma coisa para ele? Eu vou lá atirar. Eu falei, foi tudo Tá. muito rápido, né, doutor? E na realidade eu falei para ele, eu acho que eu vou dar um tiro em direção ao chão. Aí ele vai no banheiro.
Não, ele tinha ido e depois tinha retornado. Ou eu não sei, eu comentei com ele, eu não sei precisar, doutor, os fatos. Tá. A minha pergunta é o seguinte: o Valdecir, ele fez algo para impedir que você efetuasse o disparo? Fala, não é por aí, Kátia, ou deixa quieto isso aí. Eu acredito que não tenha dado tempo dele tentar qualquer coisa, doutor. Então não falou. Porque não deu tempo. Não deu tempo. Foi tudo muito rápido, realmente. Deu disparo, Um disparo. 5, 10 minutos, foi para casa do Valdecir, isso? Eu acredito que sim, doutor, que tenha sido esse tempo. Tá. 5, 10, 15 minutos, no máximo. Houve, então, essa conversa de vocês com o pessoal. Houve. Uhum. Houve depois as bombinhas. Correto. E vocês permaneceram na casa. Depois do tiro, você saiu. Minha pergunta Sim. é, por que só depois do tiro? Doutor, eu tinha ainda esperanças que aquilo realmente cessasse. E mais do que isso, doutor, eu amo a minha casa, eu amo a minha cama. É muito difícil eu me muito adaptar difícil em sair. outro lugar. É muito difícil eu sair do meu canto. Tá. Ao mesmo tempo que havia muita festa na rua. Na rua? Você falou que tinha muita festa nas redondezas também. Não, doutor, isso tem, como é que eu posso dizer, intercaladamente. No momento só tinha aquela, acredito eu. E Foi a só primeira tinha vez que aquela você saiu festa. dali por causa do barulho? Não, Para não dormir foi. na casa do teu namorado? Por causa de barulho, eu acredito que sim, doutor. Porque eu realmente estava num estado que eu já acordei pela manhã trêmula, por conta do meu estresse, por conta, talvez, em parte, por conta dos meus hormônios. Há um disparo de fogo. Automaticamente há uma gritaria do outro lado porque uma pessoa caiu, né, vítima de um disparo de arma de fogo. Minha pergunta é o seguinte: deu para perceber a diferenciação entre um barulho e outro? Barulho de festa, barulho de algazarra, barulho de gritaria, de preocupação, até os xingamentos. De você acertou alguém, houve isso, deu para perceber e falar. Não, doutor, eu acredito que eles próprios tenham demorado para realizar o que estava ocorrendo, né? Porque eu não sei se deveriam estar altamente embriagados. Então, acredito que demoraram para perceber, para realizar o que estaria ocorrendo, né? E eu muito menos. Inclusive, eu não tinha visibilidade nenhuma. E a baderna, para mim, se resumia a tudo isso, doutor. Ao som alto, a gritaria, né? Eu não consegui diferenciar. Tá. Não consegui. Ouviu sirene depois disso? Sirene de ambulância? Eu comentei até na delegacia que Comentou. um tempo atrás, que um tempo comentado na delegacia, há um tempo atrás, que eu cheguei a ouvir um barulho, mas eu não soube diferenciar se era alarme, se era sirene, e por aquela Matheus Leme também ser muito movimentada, sirenes são constantes, a todo momento, de madrugada, né? E a posição da minha casa, do meu quarto, doutor, né, que inclusive naquela madrugada estava uma caixa de som, conforme passam os veículos na Matheus Leme, a gente realmente escuta com frequência barulhos de sirene. Tá. Por que você não foi trabalhar no dia seguinte? Assim, doutor, o Nucria, ele tem um esquema de trabalho assim, nós somos em 4 equipes, 4 duplas, na realidade. Equipe A, equipe B, C e D. E nós fazíamos esse trabalho de atendimento ao público, né, dias alternados ali, atendimento ao público das 8h30 às 18h, né. Nós recebíamos segunda-feira ordens de serviço e daí tínhamos ao longo da semana para fechar essas ordens de serviço e fazíamos, por sermos em 4 equipes, fazíamos esse esquema de sobreaviso. Então, assim, doutor, eu era equipe C, eu e a minha colega, e nós fazíamos uma semana no mês, 24 horas, né? Nós ficávamos em QAP
de sobreaviso, tanto na rua, trabalhando, efetuando as ordens de serviço, quanto em casa. Então, como não havia esse pagamento realmente de horas extras, de nada, às vezes nós nos dávamos ao luxo realmente de folgar na sexta-feira. E nesse dia você folgou na sexta-feira? E nesse dia eu folguei na sexta-feira. Nós realizávamos as ordens de serviço, se nós conseguíssemos concluir até quinta-feira, nós nos dávamos ao luxo de folgarmos na sexta-feira. Até como uma forma de descontar essas horas de sobreaviso, né? Que era direto, conforme... Era muito frequente essas sextas-feiras de repouso? Era de vez em quando, doutor, na realidade, porque o volume de trabalho do Nucri é grande. Digamos assim, uma vez por mês fazia isso? Fazia isso umas 2 vezes por mês. Perfeito. 2 vezes por mês. Ou às vezes folgávamos quando a colega ou eu tínhamos que ir ao médico, alguma coisa assim, nós combinávamos de tentar descontar essas horas, né, que nós fazíamos a mais, dessa forma. Você falou com alguém nesse meio tempo, entre você ir para casa do seu namorado e às 15 horas do dia seguinte, que foi quando o superintendente ligou, nesse meio tempo falou com alguém sobre esse assunto? Não comentei. Não comentei com ninguém. Não. Eu fico muito chateada quando acontecem essas situações, né, doutor, de a gente ficar sem dormir realmente. Então eu fico meio chateada no dia seguinte, assim, meio medita a bunda. Tava na bad. Tava. Aham. Por algumas situações, você falou que nunca efetuou disparo de arma de fogo antes nessas situações. De barulho? De barulho, não. Na vizinhança? Na vizinhança, não. Não. Um fato que ocorreu num posto de gasolina? Sim. Só houve conversa? Houve conversa. Tá. Quando você apresentou sua pistola na delegacia, foi com 2 projéteis, né? Intactos, né? Não sei se foi só isso. Acredito que 4 ou 5. Acredito que não foram somente 2. Foram surpreendidos 2? Você lembra, doutor? Não lembro. Não estava cheio, mas também não estava vazio. Tá. Você fez uma recarga de 25 munições em 2015. Correto. Você sabe me dizer onde é que está o restante dos cartuchos? Essas munições eu tenho todas em casa comigo. Estão guardadas em casa? Estão guardadas em casa. Você costumava a não usar, então, cheio? Não usava, doutor. Primeiro, pela dificuldade de manusear o carregador, que ele é muito rústico. E segundo, porque, como no Nucri a gente acabava fazendo muito mais um trabalho de assistência social, e tinha esse contato direto com crianças, né, e tinha sobrinhos dentro da minha própria casa, né, eu evitava realmente de... A pistola, ela não tinha um fácil acesso, então, sendo que tinha sobrinhos em casa? Exato. Ela ficava num cofre ou simplesmente no armário? Tem uma maletinha, ela ficava dentro do armário e eu colocava, ao longo da semana, na realidade, doutor, eu tentava facilitar um pouco a minha vida. Então, eu colocava no meu guarda-roupa, embaixo de algumas roupas. De uma muda de roupa. De uma muda de roupas. Aquele dia, como eu tinha chegado do trabalho, eu simplesmente coloquei ela embaixo das minhas roupas no guarda-roupa. Última questão. Pois não. O motor difícil perguntou, você respondeu o seguinte: a tua tia, ela não estava brava, ela estava incomodada com o assunto, com o barulho. Sim. E que ela manifestou o desejo de ir lá conversar. Sim. Tá. E você respondeu o seguinte, que ela não estava brava, mas tinha intenção de só conversar. Eu falei? E a tua intenção? A minha intenção era que realmente cessasse aquela baderna. Pela defesa. Eu tenho mais um questionamento. Deixa eu ver quanto tempo de gravação já deu, por favor.